senhores, nesse nosso vídeo Estudando no CC, vamos fazer o comentário da resolução desses 4 sistemas. O ideal é que vocês tentem a solução deles antes dos nossos comentários. Vamos fazer aqui, antecipando, um pequeno passo a passo para a resolução, ou uma das maneiras da resolução desses nossos sistemas. Primeiro passo, você deve ordenar e numerar as equações. Segundo passo, senhores, multiplica as equações por números adequados, para que os coeficientes de uma das incógnitas, a que vai se eliminar, sejam iguais em ambas as equações, porém com sinais opostos. Terceiro passo, senhores, some termo a termo as equações resultantes. Quarto passo, determine a incógnita que resta. Depois da soma de você determinar uma delas, você determina a última. Para isso, você substitui o valor obtido no passo anterior em para uma das incógnitas nas equações de origem. Senhores, em outras palavras, é o processo da adição dos nossos sistemas. Vamos aqui iniciar com nosso primeiro sistema, a primeira equação do nosso primeiro sistema é 1 sobre o x mais 2 sobre y igual a 7 sextos. A segunda equação, 2 sobre x mais 1 sobre y igual a 4 terços. Senhores, trata-se de um sistema em que as nossas variáveis estão sempre na condição inversa. Bom, mas vamos aqui o nosso primeiro passo. Primeiro passo, vamos numerar as equações. Temos aqui, digamos, a E1 é equação 1, E2 é equação 2. Senhores, depois disso nós vamos agora batalhar pela eliminação de uma das variáveis, ou seja, vamos aqui pegar em relação a y. Vamos tomar então a segunda equação, a E2, e multiplicá-la por menos 2. Senhores, pegando a segunda equação e multiplicando por menos 2, para justamente aparecer o oposto de 2 sobre y, ficamos com a nossa segunda equação, que passa a ser, no caso aqui, a terceira. Ficamos a depender de menos 4 sobre x, menos 2 sobre o y e menos 8 terços. Senhores, temos aqui uma condição de coeficientes opostos a y. Então vamos somar. Vamos somar, em outras palavras, a nossa equação 1 com a nossa equação 3. Senhores, quando adicionarmos essas colunas, ficamos com 1 sobre x mais menos 4 sobre y sobre x. Conservamos o denominador e operamos os numeradores. 1 menos 4, menos 3 sobre x. E aqui, senhores, dando uma arrumadazinha, tirando o mínimo, ficamos a depender do 7 sextos menos 8 terços, menos 3 meios. Senhores, para a gente concluir, vamos dividir a equação por menos 3. Então, dividindo essa equação por menos 3, nós ficamos a depender de 1 sobre x igual a 1 meio. Uma das maneiras, tá? Aqui, senhores, invertendo as duas equações, ficamos com x igual a 2. Determinamos uma. Para chegarmos a outra variável do sistema, vamos substituir x igual a 2 na segunda equação. Senhores, ficamos a depender, olha lá, de 2 sobre 2, que é o valor de x, mais 1 sobre o y igual a 4 terços. E aí, senhores, 2 sobre 2 é 1, mais 1 sobre y igual a 4 terços. Trazendo esse 1 a segundo membro, ele vem negativo. Em outras palavras, isolando o termo em y, ficamos então com 4 terços menos 1, ficamos a depender de 1 sobre y igual a 1 terço. Senhores, invertendo as duas frações, podemos concluir que o y é 3. Ou seja, nesse nosso primeiro sistema, o x é 2 e o y é 3. Senhores, o nosso segundo sistema. Novamente, vamos aqui, temos um sistema na condição da inversão das variáveis, numerando as variáveis. E vamos aqui, tomar a eliminação em relação ao y, senhores. É só a gente fazer a inversão do 2 passa a multiplicar a segunda equação e o 5 passa a multiplicar a primeira. Já que o coeficiente do y está negativo, multiplicamos a inversão em termos de numeradores.
Feito isso, senhores, ficamos a depender da nossa equação 1, fica a depender, no caso, de 15 sobre x menos 10 sobre y, igual a 5 meios, já que multiplicamos a primeira por 1, e a nossa segunda fica a ser multiplicada por 2, 4 sobre x mais 10 sobre y, igual a 46 dozeavos. Senhores, o coeficiente do y são opostos, então vamos adicioná-los. No caso, a é 1 por a é 3, eliminamos, no caso, 10 sobre o y, ficamos a depender de 15 sobre x mais 4 sobre x, senhores, conservamos o denominador, somamos numeradores, 19 sobre x. E aqui, tirando o mínimo de 5 meios mais 46 dozeavos, adicionando essas duas frações, senhores, vamos inverter as duas, ou então aqui nós podemos cancelar os numeradores, ficamos na condição de x igual a 3. Senhores, para determinar o nosso y, vamos subir aqui no caso, ou seja, vamos usar o x igual a 3 na primeira equação. Senhores, ficamos a depender de 3 sobre o 3, menos o 2 sobre o y, igual ao meio. Ora, 3 sobre 3 é 1, menos, vamos trazer esse 1 meio para o primeiro membro e o menos 2 y sobre o y para o segundo. Então, senhores, com essa inversãozinha, ficamos a depender de quem? De 1 meio igual ao 2 sobre o y. Senhores, aqui fazendo o produto dos meios igual a produto dos extremos, podemos então citar que o nosso y é 4. Solução da equação, ou resposta, nosso sistema, x igual ao 3 e o y igual a 4. Senhores, vamos ao nosso terceiro sistema. Novamente, condição de variáveis em denominadores ou inversas. Ficamos então numerando aqui as duas equações. Os nossos primeiros passos já conhecemos bastante. Bom, para chegarmos a eliminar, no caso, a variável x, olha só, você faz o MMC aqui do 12 e do 30 e do 18, no caso você chega a concluir que é o 36, e para, se eu tenho 12 para chegar a 36, eu multiplico por 3, e o 18 eu multiplico por 2. Então, como devem ser opostos, eu devo multiplicar uma condição positiva e outra da condição negativa. Então, senhores, a nossa terceira equação fica a valer na dependência da primeira multiplicada por 3, aqui a temos, e a segunda multiplicada por menos 2. Olha lá que tem que trocar os sinais do pessoal todo. Bom, adicionando aqui as duas, ou seja, é 3 com E4, senhores, podemos eliminar, no caso, 36 sobre o x, né? Pelo menos 36 sobre o x, e aqui ficamos a depender de 15 sobre o y menos 14 sobre o y, dá 1 sobre o y, igual 39, menos 39 meios mais 38 meios, dá o menos 1 meio. Senhores, invertendo aqui as duas, concluímos que o y é o menos 2. Para chegarmos então à variável x, vamos tomar o valor do y, que é menos 2, substituir na primeira equação. Senhores, assim sendo feito, ficamos com 12 sobre o x, mais 5 sobre o menos 2, igual a menos 13 meios. Isolando o termo em x, 12 sobre x, passamos menos 5 meios ao segundo, passa a ser positivo. Adicionados, ficamos com o menos 8 meios. Senhores, produto dos meios igual a produto dos extremos aqui, ficamos com menos 8x igual a 24, isolando o valor do x, x é menos 3. Senhores, a resposta menos 3 e menos 2. E ainda, senhores, vamos novamente aqui os nossos primeiros passos, numerando aqui as equações, né, denominando, numerando. Ficamos a depender então da eliminação x, ou melhor, a eliminação y, já que estão opostos. Ó. Vou multiplicar a primeira por 3 e a segunda por 2. Então, senhores, assim sendo feito, ficamos a depender desse nosso novo sistema, né? E aí temos as variáveis, os coeficientes de y opostos, vamos adicioná-los, né? Ou seja, é 3 com E4, e assim sendo feito, senhores, vamos a ficar com 14 sobre x, 15 sobre x, mais 14 sobre x, é o 29 sobre x, igual a 29. Senhores, invertendo aqui a condição das duas frações, ficamos, ó, com x igual sobre 29 igual a 1 sobre 29, e aí, senhores, o x é 1. Para matarmos então o valor do y, vamos usar o x na primeira, e assim sendo feito, senhores,
vamos chegar a y valendo 2. Aqui então podemos concluir que o x é 1 e o y é 2. Bem, senhores, valeu, bons estudos e até a próxima.